Isso. Paz do Senhor, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé. Abrir a palavra do Senhor em Marcos 9. Que nós possamos sair daqui da
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Toda glória a ele, a glória a ele, a toda vez que a gente vem com um monte de coisa para pedir, toda vez que a gente vem cheio de tensões, cheio de problemas, cheio de coisa, mas eu quero te pedir para orar junto comigo com o propósito de agradecer. Eu não sei o que você veio pedir, qual é o seu problema, mas eu te desafio a colocar diante de Deus todas as situações nas quais você consegue reconhecer que Ele te livrou, que Ele te guardou, que Ele te abençoou, que Ele te presenteou. Amém? Agradeça a Deus por cada momento da sua vida. Em nome de Jesus, bora comigo. Santo Deus de Israel, Pai, nós queremos, Pai, nos colocar, Senhor, nos posicionar, Senhor, como uma igreja, Pai, como uma noiva grata, Senhor, em nome de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus, por todas as manhãs, Pai, pelo fôlego de vida, Senhor, por todas as vezes, Pai, por qual, Senhor, o Senhor nos livrou, Pai, o Senhor nos esquivou do mal, o Senhor nos esquivou do homem mau, o Senhor nos esquivou das ciladas, das armadilhas, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, todas as vezes que o Senhor Espírito Santo falou conosco, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, todas as vezes, Pai, que o Senhor Espírito nos repreendeu. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, pela minha família, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as pessoas na minha volta, Senhor. Obrigado, Senhor, por resplandecer, Senhor, o seu Espírito Santo em mim e em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos posicionar como servos, Pai, gratos, Deus. Como servos, Deus, que agradece também, Senhor. Que não só Pai pede, que não só Pai requisita, mas também, Pai, servos, Deus, filhos, Pai. Noiva, Senhor, que agradece, Deus, que te ama, que te glorifica, Senhor, que expõe a glória, Senhor, que há em ti, em todas as nossas situações, todas as situações das nossas vidas, Pai. Te agradecemos também, Senhor, por todas as provações, pois sabemos, Deus, o Senhor nos prova, Senhor, por um só motivo, Deus, para sermos aprovados, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, obrigado por toda a dificuldade que passamos, pois sabemos que é para o teu reino, para a tua glória, Senhor, para a glória do sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, Pai, que o Senhor tem nos confiado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas coisas materiais que tem nos dado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo pão que nos sustenta, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo alimento, Deus. Obrigado, Senhor, pelo esforço de cada um, Senhor. Pelo esforço, Pai, que intermedia, Pai, a comida na nossa mesa, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas noites, Pai, dormir, Deus, pelo sono tranquilo, pelo sono de justo, Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pelo vigor, pela força, Pai, que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos pela vitalidade, Senhor, que o Senhor nos tem confiado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, da mesma maneira eu oro, Senhor, para que o Senhor vá, Senhor, neste instante, com o seu Espírito Santo, até as pessoas, Pai, que estão no hospital, que estão acamadas, que estão doentes, Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo, eu declaro que toda doença, Pai, tudo que não provém de ti, Deus, tudo, Deus, que aprisiona, Deus, seja, Pai, curado, Senhor, seja liberto em nome de Jesus, e pelo seu sacrifício, Deus, que nos declara que levou toda a dor, Pai, com ele na cruz, Deus. Declarando nessa palavra que eu declaro, profetizo.
Senhor, te agradecer pelo seu santo nome, pela sua misericórdia, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, nós te amamos, Deus. Para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Toda glória a Ele, a Ele a Shalom, boa noite. Gostaria aqui de ministrar rapidamente a respeito das finanças. Mas antes, gostaria de você aqui de orar pela apóstola, amém? O pastor está aqui, ele foi levar ela. Por sua cabeça, vamos orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Jesus, nós queremos apresentar, Pai, a vida da tua filha. Pai, a tua palavra diz, Pai, que o Senhor levou sobre si, Pai, todas as nossas pisaduras. O Senhor levou sobre si todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Então, Jesus, nós queremos, em concordância, nós queremos ligar, Jesus, aqui na terra, para que possa ligar no céu essa oração. Que o Senhor possa trazer, Jesus, o refrigério, a cura. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós profetizamos a cura do Senhor Jesus sobre a vida da tua filha. Pai, em nome de Jesus, que quando ela, Pai, fosse deitar, em nome de Jesus, que possa, Pai, ter sumido toda a dor, todo o desconforto. Que o Senhor possa ministrar cura, Pai, sobre a vida da tua filha. E que em tudo, Pai, o teu nome possa ser glorificado. Nós já te glorificamos, nós já te bendizemos, Pai. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, Deus, o nosso papel, Jesus, se não é profetizar, Pai, é se alegrar, porque nós entendemos que o Senhor é que cura, que o Senhor é que sara. Deus, em nome de Jesus, junto com a tua igreja, Pai, nós profetizamos a cura, Pai, o refrigério. Toda dor de cabeça, Pai, da planta dos pés até o alto da cabeça.
tristeza, todo, Senhor Jesus, todo desconforto, Pai, tudo que tem roubado a alegria da tua filha, tudo que tem roubado as energias, Pai. Nós profetizamos a cura do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Abre comigo aí em 1 Samuel, no capítulo 18 e no versículo 28. Vamos ler outro versículo aqui. Vou ler, tá bom? 18 e 28. 1 Samuel 18 e 28. Todos acharam aí? Vamos ler então. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi, e continuamente foi seu inimigo. Aí você avança um pouquinho, lá no capítulo 22 de 1 Samuel. Tem 2 páginas. Diz assim, 22, no versículo 14: quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal? É honrado e honrado na sua casa. Amém? Então o que me chama a atenção nesses 2 versículos que eu li era que Davi, ele era, a Bíblia diz, quando Davi ele passou a ficar ali com Saul, os homens, as pessoas reconheciam que Davi era um homem fiel, que Davi era um homem honrado. E quando Davi, fugindo de Saul para outro lugar, ele ainda assim tinha o mesmo testemunho. Ainda o rei ali, o sacerdote daquele lugar, deu a espada para Davi, deu alimento para Davi. E aí Saul questiona ele, né? Por que você me traiu? Por que você fez isso? Aí aquele homem que não morava ali onde Davi estava onde Davi estava com Saul, dá esse testemunho: quem é honrado e tão fiel quanto o genro do rei. E aí eu vejo, irmãos, aqui 2 coisas. Davi, ele era um homem fiel a Deus em todo o tempo. Davi era um homem honrado. O testemunho de Davi era que Davi era um homem honrado, é que Davi era um homem fiel. As pessoas olhavam para Davi e identificavam isso, tanto que quando Davi vai ficar com Saul, Saul já coloca ele sobre o povo, porque Saul entendia: olha, para esse cara eu posso dar uma responsabilidade, para esse cara talvez eu possa confiar a liderança, porque esse cara é um cara fiel. E aí isso prova a fidelidade de Davi quando nós continuamos lendo e vamos ver que Davi sempre honrava Saul. Davi sempre continuava no seu caminho de fidelidade. Davi teve muitas chances de matar Saul, mas ele entendia um princípio de honra. Então o testemunho que estava sobre Davi, além de homem segundo o coração de Deus, é que Saul era um homem fiel, é que Davi era um homem fiel, que Davi era um homem honrado. E nós precisamos, irmãos, ler a palavra de Deus, e como diz o mestre Pablo, não apenas ler e meditar. E quando eu vejo alguns testemunhos de homens e mulheres fiéis, né, no meu coração eu me alegro e eu quero sim também ter esse testemunho. E nós entendemos que essa parte de finanças às vezes é algo difícil de falar na igreja, né? E você precisa ter entendimento disso, irmão. Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer me abençoar, Ele quer que nós sejamos um povo próspero. Mas muitas das vezes nós pedimos muitas coisas para Deus. Eu sempre costumo dizer isso: o problema o problema não é Deus me dar um carro, o problema é Deus me dar um carro e ele fala para mim assim: beleza, agora vai lá e oferta esse carro. O problema não é Deus me dar alguma coisa. Deus, Ele pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Mas o problema é Deus identificar no teu coração que você está preso a qualquer coisa. Sendo que Deus é todo poderoso, pode fazer qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer hora. Mas Deus, como eu sempre digo, Ele olha para dentro de nós. O que Saul via em Davi? Mesmo que depois ele passou a vingar de Davi, ele é um cara fiel. E mesmo depois longe de Saul, Davi permanecia fiel. Então que nós possamos, irmão, não apenas ler e começar a colocar em prática isso, materializar isso. E nós precisamos ser homens e mulheres fiéis, irmãos. Homens e mulheres que não estão presos a nada, porque Deus é todo poderoso.
Amém? Você que está aí, você tem aí o seu dízimo, a sua oferta, a sua promessa, os envelopes estão aqui, amém? Curve aí sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Jesus, por essa adoração. Pai, nos ensina a ser como Davi, Pai. Que desde sempre, Pai, era um homem fiel, era um homem honrado. Era um homem que era fiel, Pai, tanto na tua casa, na casa onde ele habitava, tanto em Jesus fora, Pai. Deus, o lugar, o ambiente, Senhor, não mudou a fidelidade de Davi. Apesar de Davi estar, Pai, em um tempo de guerra, a fidelidade, Pai, ser um homem de honra não mudou, Pai. Davi continuou. Então, Deus, que passe anos, que passe dias, que passe semanas, não importa, Jesus, o que irá acontecer conosco, nós não sabemos. Mas nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ser fiel, Pai. Nós queremos carregar esse testemunho de homens e mulheres honrados, homens e mulheres que dizimam, que ofertam, Pai, que entendem, Pai, nessa cidade. Assim, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo já as ofertas, os dizimistas, Pai. E que o Senhor possa nos abençoar, Pai. E que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, caminhar contigo em fidelidade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão, vamos orar por Nezinho. Senhor, em nome de Jesus, és aqui, Jesus, a tua filha, que vai trazer, Deus, o esclarecimento dos céus para as nossas vidas. E nesta hora que o Senhor possa tirar todo o nervosismo, que a tua filha, em nome do Senhor Jesus, possa explanar de uma maneira clara para os nossos corações, que nós possamos, em nome de Jesus, aprender, Jesus, um pouquinho mais de ti. Fala conosco, Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ministra os nossos corações e as nossas vidas. Assim, Jesus, eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, a paz. Eu queria começar falando algo que o Senhor me falou há um tempo, há uns dias, na verdade. Em 2017 foi o ano de... Não lembro bem o nome, né? Não lembro bem o nome, mas foi o ano de estender as tendas e acho que as estacas, algo do tipo. Porém, a palavra era sobre nós criarmos um secreto com o Senhor, sobre nós desenvolvermos esse secreto com o Senhor, que é a tenda do encontro. E aí, esse foi o tema do ano de 2017. E aí, em 2018, foi o ano do destino profético. E o Senhor me falou algo a respeito desses temas, que cada um vai dando continuidade ao outro. E o ano da tenda do encontro foi o ano onde o Senhor, Ele nos ensinou a criarmos o nosso secreto com Ele. Ele nos ensinou a viver realmente a palavra de Mateus 6,6, de viver o secreto com Ele, de criar isso com Ele, essa intimidade. E em 2018 foi do destino profético, onde nós tivemos nossos destinos liberados e onde o Senhor falou para mim que aquele ano Ele liberou esse destino profético para que no secreto nós desenvolvêssemos o nosso profético nele, que nós fôssemos ativados profeticamente. E aí vem 2019, que foi o ano do rompimento. E o Senhor me falou que depois disso que nós aprendemos nos anos passados, era para nós sermos aprendidos que nós aprendemos, né, a romper. Mas não somente romper nas nossas lutas diárias, naquilo tudo que nós aprendemos, mas também nós romper o nosso, não secreto, mas romper aquela ideia de que o que eu vivo no secreto é só o secreto. Só que nós temos que externar aquilo que nós vivemos no secreto. Nós não podemos viver aquilo que nós vivemos no secreto e sair de casa, sair do nosso quarto e viver totalmente diferente daquilo como o Senhor nos tratou na nossa intimidade. Nós temos que externar aquilo que o Senhor faz dentro de nós. Então nós precisamos romper isso.
E nós rompemos, em nome de Jesus. E em 2020 foi o ano da restauração. Por quê? E aí o Senhor falou para mim, depois de nós termos aprendido a desenvolver o secreto, a intimidade, depois de nós termos aprendido que nós somos ativados profeticamente e liberados, nós rompemos a barreira de ficar no nosso mundinho, de ficar no a palavra do Senhor é só para mim, e o meu irmão, eu não posso fazer nada pelo meu irmão, né? O Senhor falou só comigo. Não, nós temos que romper isso. Então nós rompemos isso, e depois de romper, agora tem pessoas que precisam da nossa ajuda. Há pessoas que precisam aprender aquilo que nós aprendemos. Então nós precisamos externar. Só que para nós fazermos isso, não tem como eu cuidar de alguém se eu também estiver ferido. Então o Senhor nos restaurou. O Senhor cuidou de nós para que, através de nós, pudéssemos cuidar da nossa casa, do nosso irmão que está ao nosso lado no culto, do nosso amigo, do nosso pai, da nossa mãe, de buscar por algumas pessoas que nós sabemos que precisamos. Então o Senhor nos restaurou. E depois da restauração, vem a maturidade. Porque o Senhor ele falou para mim que Ele não envia filhos imaturos. Então o Senhor veio neste ano de 2021 com a maturidade. Porque Ele quer que nós venhamos ser maduros para passar para frente aquilo que nós aprendemos. Mas mais do que isso, que nós venhamos amadurecer no Senhor. E não que eu fiquei pensando, eu falei, não, Senhor, mas e quem não viveu o ano de 2017 aqui na igreja não recebeu essa palavra? E o Senhor falou para mim que não, porque não isso, não é o meu pensamento, né? Que sim, você vai viver isso. Só que é uma busca diária, é algo cotidiano. Todos os dias nós temos que romper, todos os dias nós temos que investir no nosso secreto com o Senhor. Todos os dias nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E é um ano inteiro de aprendizado, para que nós possamos colocar em prática no decorrer da nossa vida, e não somente daquele ano. E o Senhor falou isso para mim. E esse ano é o ano da maturidade, o ano onde Ele quer que nós cresçamos, para nós darmos continuidade a tudo aquilo que nós já vivemos, que nós já aprendemos. Porque, igual eu falei, o Senhor nos restaurou para que através de nós pudéssemos restaurar outros. Só que nós também precisamos ser maduros para lidar com as situações. Porque tem coisas que vão acontecer que nós vamos querer agir da nossa forma. Porém, com a maturidade do Senhor, nós vamos conseguir agir da forma como Cristo faria. E eu pesquisei o que significa maturidade. E eu vou falar de maturidade porque é o ano da maturidade e o Senhor tem trabalhado a maturidade em mim, então é isso que o Senhor tem ministrado. E eu vou pesquisar o que significa maturidade. E maturidade significa atingir ao ponto certo, estar no ponto certo. É quando algo ou uma pessoa ela atingiu um completo desenvolvimento. E não que nós vamos buscar a maturidade hoje, eu já sou madura, eu já sou maduro, eu não preciso mais. Não, nós precisamos investir, nós precisamos continuar investindo até nós atingirmos esse ponto de perfeição, que é Cristo. Igual foi falado aqui já. Só que para isso nós precisamos buscar no Senhor, para conseguirmos a maturidade. E nessa noite eu quero falar de dois povos, primeiramente. Eu quero falar do primeiro povo que se encontra em Isaías 30. Isaías 31, eu vou ler para ganhar tempo, tá bom? Fala assim, Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado, que caminham para ir ao sul, em direção ao Egito, e não têm buscado uma resposta de minha boca, para se fortalecerem na força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó será a sua vergonha, e a confiança na sombra do Egito, sua confusão. Um filho, e o Senhor falou para mim que um filho imaturo, ele, quando não deposita sua confiança no Senhor, ele deposita sua confiança em coisas vagas. Igual aqui o povo que confiou no Egito. E o Egito ele representa tantas coisas ruins, inclusive o pecado. E quantas vezes nós não
nos escondemos na nossa imaturidade embaixo do pecado, ou como diz aqui, ai dos filhos rebeldes que recebem conselho, mas não de mim. Quantas vezes nós não procuramos conselhos fora da palavra do Senhor? Nós procuramos conselhos de pessoas que nem vivem ou têm um entendimento da vontade do Senhor, daquilo que o Senhor tem para todos nós, sabe? E nós buscamos conselhos de pessoas que não estão capacitadas para nos aconselhar, pessoas que vão nos levar a fazer coisas erradas, quando na verdade nós devemos buscar na palavra aquilo que o Senhor tem para nós. E lá no versículo 7, dando continuidade, vai falar assim: porque os egípcios ajudarão em vão e sem obter resultados. Portanto, tenho eu clamado a este respeito. A força deles está sentada, imóvel. Agora vá, escreve isto perante eles em uma tábua e registra isto em um livro, para que fique para o tempo vindouro, para sempre e sempre. Que este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não ouvirão a lei do Senhor, os quais dizem aos videntes, não vejam, e aos profetas, não profetizem em nossa direção coisas corretas, falem para nós coisas suaves, profetizem enganos. Saiais vós para fora do caminho, desviai-vos para fora da vereda, fazei o Santo de Israel parar de estar diante de nós. E muitas vezes nós fazemos isso. Um filho imaturo, ele não quer ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Quando nós estamos já num nível tão alto de eu consigo, eu posso, eu sei, nós não queremos dar ouvidos à palavra do Senhor. E por mais que nós venhamos aqui terça, quinta, domingo e nos cultos adicionais, ainda assim nós não conseguimos ouvir o Senhor falar, porque nós estamos com o coração fechado, estamos com o coração verdadeiramente de um filho imaturo, um filho rebelde, que não quer ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. E ele fala, igual a apóstolo comentou no domingo, que às vezes nós chegamos aqui querendo ouvir uma palavra para maciar o nosso ego, uma palavra que vai nos deixar mais confortável ainda com talvez o nosso pecado de estimação ou com alguma atitude que nós façamos que nós sabemos que não é correta. E nós não queremos não queremos deixar o Senhor nos moldar. Só que o Senhor não quer isso para nós. Ele quer que nós nos tornemos filhos maduros. Mas para isso nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas que nos tornam filhos rebeldes e filhos imaturos. Vamos precisar parar de querer recorrer ao Egito, recorrer ao pecado, recorrer a nos esconder, quando na verdade nós temos que buscar ao Senhor. Porque Ele vai saber o que fazer, o que nós devemos fazer. E hoje vem essa pergunta. Nós, como igreja, nós temos sido esses filhos pegados domingo até hoje, que é terça. São poucos dias. Desde esse tempo, se colocar numa balança, qual filho você tem sido? Um filho obediente, um filho maduro, ou você tem sido um filho rebelde? Um filho desobediente, um filho imaturo? O que o Senhor diria de nós hoje? Quero que vocês reflitam nisso. E lá, dando continuidade ainda no versículo 12, vai falar o que acontece com as pessoas que são imaturas, com as pessoas que continuam a querer persistir no erro. Fala assim, ó: diante disto, assim declara o Santo de Israel: visto que rejeitastes esta palavra e puseste a vossa confiança na fraude e na tortuosidade e vos estribais sobre elas, este comportamento perverso será para vós como uma brecha que forma uma saliência em um alto muro, cujo desmoronamento se dá em um repente. Ele fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus muitos pedaços não se achará um caco, que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água de uma cisterna. E eu falei: Senhor, misericórdia, que nós não venhamos ser esses filhos, porque quando nós damos liberdade para a imaturidade, quando nós damos liberdade para a rebeldia no nosso coração, no nosso espírito, é isso que acontece. No versículo 13: este comportamento perverso será para nós como uma brecha que forma uma saliência em um alto muro, cujo desmoronamento se dá em um repente.
E eu sempre falo que as coisas que nos fazem cair são pequenas, porque se fossem as grandes, nós não iríamos cair. Porque seria mais fácil a gente ver que é muito pecado isso aqui, eu não vou fazer. Só que nós fazemos isso pequenas. E aí é uma brechinha. E dá uma brechinha. E quando a gente vai ver, é uma brecha enorme. E aqui fala que é um muro. E esse muro ficou uma brecha. E essa brecha, de repente, ela cai. E é o que acontece conosco. De repente, é do nada. A gente acha que está muito bem. A gente acha que está lá no alto. Aí eu estou muito bem com Deus. Eu estou muito bem. Nossa, eu estou por um manto. Só que quando a gente vai ver, nós caímos. Porque nós não ouvimos aquilo que o Senhor queria nos dizer. Nós preferimos ouvir aquilo que amacia o nosso ego. E o filho imaturo gera brecha que antecede o desmoronamento. Então, que nós venhamos buscar no Senhor para nós vigiarmos e tomar cuidado com as brechas que nós possamos estar vendo. Para que nós venhamos fechar, para que um dia qualquer, de repente, a gente não se veja caído, mas que a gente continue permanecendo no Senhor. E eu quero falar do segundo povo agora. E eu vou falar de 2 povos, né? E vai você assim, igual eu fiz. Vai vendo se você se identifica. Ah, eu acho que eu sou um pouco rebelde, eu não obedeço ao Senhor. Ah, eu acho que eu sou uma filha, realmente eu preciso melhorar nisso. Vai tentando, vai deixando o Senhor trazer à sua memória aquilo que você precisa, que Ele quer moldar em você. E o segundo povo, que é Jó. Peço que vocês abram lá em Jó, por favor. Jó, para quem não sabe, ele era um homem muito rico. Ele era muito conhecido pela família dele, pelas pessoas, né, que moravam ao redor dele. Ele tinha muitas coisas, ele tinha muitos filhos, ele tinha muito dinheiro. Jó ele era conhecido pela abundância de coisas que ele tinha. Só que aí um dia, o diabo foi falar com o Senhor. E ele falou para o Senhor que Jó era daquele jeito porque ele tinha tudo. E é muito fácil nós sermos fiéis ao Senhor quando nós temos tudo. A gente acaba não precisando confiar no Senhor. Porque a gente tem tudo. Eu tenho dinheiro, então eu consigo comprar comida amanhã. Eu sei que eu vou ter dinheiro amanhã, então eu não preciso ter essa total dependência do Senhor. E às vezes nós deixamos isso entrar no nosso coração. Esse não era o caso de Jó, tá? E aí Jó, um dia o diabo foi lá falar com o Senhor, e o diabo falou para o Senhor que Jó era daquele jeito porque ele tinha tudo. E se Jó perdesse tudo, como que ele seria? E aí o Senhor falou para Jó, então toca nos bens do meu filho, toca na família dele, mas não toca na vida dele. E vamos ver se ele vai continuar fiel. E aí realmente isso aconteceu. Um dia, de repente, do nada, Jó perde os filhos, ele perde os gados dele, ele perde a casa, ele perde tudo. Jó perde tudo que ele tinha. Fica realmente só na vida dele. Ele e a esposa. E aí, Jó ele era um homem muito fiel e temente ao Senhor. Só que depois de ele ter perdido tudo, lá no capítulo 1, no versículo 22, vai falar que assim: em tudo isto, Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. E eu fiquei pensando nessa palavra, meditando nisso, e pensei, meu Deus, Jó, ele tinha tudo para falar, ai, Deus fez isso. Peraí, deixa eu ver. Jó, ele tinha tudo para falar com o Senhor. Que o Senhor pegou dele, o Senhor destruiu, ele não tinha motivos, realmente o Senhor não tinha motivos para tirar aquilo de Jó, porque Jó era fiel. E Jó, ele tinha todos os motivos do mundo para criticar, para blasfemar contra o Senhor. Porém, a palavra vai falar que, de modo algum, vai falar que Jó, ele nem culpou Deus de maneira tola. E muito menos pecou. Ele entendeu por aquilo que ele estava passando. E eu não sei qual é a dificuldade que você está passando hoje, ou se você está muito bem, que você fala, eu estou num nível então eu estou em dificuldade nenhuma. Amém, glória a Deus por isso. Só que talvez você esteja passando por algo que é muito difícil. E talvez você murmure, você reclame. E isso é para filhos imaturos. Filhos imaturos que reclamam. Filhos maduros, igual o Marcos orou aqui, agradecendo ao Senhor pelas dificuldades. A palavra vai falar que nós devemos nos alegrar das dificuldades que nós passamos. Ela é para o nosso bem.
seja que nós venhamos entender que nós não podemos blasfemar contra o Senhor, nós não podemos de forma nenhuma criticar ou culpar Deus de algo que Ele faz, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele vê lá na frente, independente da situação que nós estejamos passando. E lá em Jó 17:9 vai falar outra coisa, que eu queria que vocês abrissem lá. 17:9 vai falar: o justo também permanecerá em seu caminho, e aquele que tem mãos limpas ficará cada vez mais forte. O filho imaturo, ele é justo e ele não suja as mãos em pecado. Então ele permanecerá. Ele prevalecerá independente do que aconteça. Se você for um filho maduro, independente das situações que vier, você vai conseguir vencer elas com o Senhor. E no capítulo 27, ainda de Jó, 27, vai falar: ademais, Jó continuou sua parábola e disse: como vive Deus, que levou embora meu julgamento, e o Todo-Poderoso, que aborreceu a minha alma. Todo o tempo que meu fôlego estiver em mim, e o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, nem a minha língua profetizará engano. Longe de mim que vos dê a razão, até que eu morra não removerei minha integridade de mim. Longe de mim que vos dê a razão, até que eu morra não removerei minha integridade de mim. A minha justiça me agarra e não a largarei. Meu coração não me reprovará enquanto eu viver. Independente do que Jó estava passando, ele tinha essa convicção no coração dele, no espírito dele. E independente do que ele passasse, ele estava firmado no Senhor. E isso é para filhos maduros, que independente do que nós passamos, nós entendemos que a nossa rocha é o Senhor e que nós iremos permanecer fiéis nele, independente do que vem, independente da situação e o quão difícil possa ser. Porque o Senhor dá caminhos para os filhos maduros saírem dessas dificuldades. Nós só precisamos nos posicionar. E o filho é fiel, o Ruios, né? Nós Ruios, somos fiéis ao Senhor independente da situação, independente da causa. Igual o Jó, que já seja um exemplo para nós. Independente de tudo que ele passou, independente de tudo que nós passamos, que nós não venhamos olhar para o Senhor e culpá-lo, mas que nós temos que aprender a agradecer, aprender a entender os processos. Porque mais lá para frente, nós vamos olhar para trás e falar: realmente o Senhor sabe o que é melhor para mim. E encarar com maturidade aquilo que vem no nosso dia a dia. Porque às vezes aparecem situações no nosso serviço ou situações na nossa família em que exige de nós maturidade. E nós precisamos agir como filhos maduros. E agora eu quero que vocês abram lá em Atos. Porque lá em Atos tem uma história de alguém que eu admiro bastante. Eu aprendi a admirar bastante porque eu achei fantástica a história dele. Atos 7. Ele realmente foi um filho maduro. E que nós possamos aprender com a maturidade dele. Porque às vezes o Senhor espera de nós coisas que parece que para nós é além do nosso entendimento. Coisas que para nós, Senhor, não dá, não me desce fazer, não dá para mim aceitar essa situação. Porém, as situações que nós precisamos engolir. Porque não cabe a nós ficarmos debatendo ou discutindo com o Senhor ou querendo decidir por nós mesmos, quando na verdade a última palavra é do Senhor. E lá em Atos 7:54 vai falar: e eles, ouvindo estas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, aqui está falando de Estevão, tá? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles gritaram em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o Espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito
Agora eu quero que você abra lá em Atos 8. Ainda aqui, Atos 8:1. Não, Atos 9, perdão. Lá em Atos 9, deixa eu ver aqui. Aqui fala de Estevão. Estevão, ele estava ministrando, estava falando da palavra do Senhor. Só que algumas pessoas não queriam ouvir e se indignaram com algumas coisas que eles estavam falando. Então eles foram e começaram a apedrejar Estevão, que era um servo do Senhor. E aí Estevão morre. Estevão acaba morrendo porque eles apedrejavam ele, né? Porque eles justamente não queriam ouvir o que ele estava falando. E a palavra fala que Saulo consentiu na morte dele. E lá em Atos 9, vai falar assim. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via nenhum homem. Mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo, de Tarso. Porque eis que ele está orando, e em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. No versículo 15 agora. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E eu leio essa palavra, na verdade eu ouvi o pastor Alessandro ministrando sobre essa palavra, e algo me chamou muito a atenção: Ananias. E porque assim, o Senhor falou para mim que nós precisamos ser filhos maduros. O Senhor tem falado para nós precisamos ser maduros. E há situações que vão vir que vai ser difícil nós agirmos com maturidade. E nós vamos querer usar da nossa carne, e nós vamos querer falar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos. Porém, aqui, Ananias, ele recebeu um comando do Senhor. E eu imagino que no coração de Ananias deve ter sido muito difícil. Só que eu olho por outra perspectiva. Eu não vejo somente que Ananias, ele deve ter ficado, acredito, com um pouco de medo, porque Paulo, ele tinha total liberdade para levar ele preso. Paulo, ele era uma pessoa ruim, ele matava os servos do Senhor, tanto que ele consentiu na morte de Estevão. E Estevão era irmão em Cristo Jesus de Ananias também, assim como nós somos irmãos em Cristo Jesus. E eu fico pensando como estava o coração de Ananias. Eu não acho que Ananias, ele falou, ele só ficou com medo, sabe? Mas ele pode me matar, ele pode me prender. Eu acho que no coração de Ananias também teve aquele pensamento de: eu vou ir falar com Saulo, com Paulo. Ele matou tantos dos nossos, ele fez tantas coisas contra o Senhor, e agora o Senhor quer que eu vá falar com ele? E eu me coloco no lugar de Ananias, porque eu olharia para Saulo, eu e Yasmin. Eu não sei vocês, irmãos, se vocês já estão no nível de super crente, mas eu olharia para Ananias e para Paulo e falaria: o Senhor realmente quer que eu vá para Paulo falar com ele?
eu não vou agir com misericórdia e falar com ele. Eu não vou. Eu ia falar isso para o Senhor. Claro que depois eu iria, né? Porque o Senhor, ele sempre faz a gente ir. Só que, ainda assim, Ananias, ele agiu com maturidade. Ele obedeceu ao comando do Senhor. Independente das razões que ele tinha, independente das opiniões do pessoal dele, porque ele era humano igual nós somos. E nós pensamos, né, durante tantos séculos, e todo mundo pensa igual, a mesma coisa. Nós temos esse quê de, eu não quero isso pro meu próximo, eu não gosto disso, eu não quero aquilo. Nós temos esse pouquinho de maldade em nós, é da nossa carne. Só que nós temos que lutar contra isso todos os dias. E a maturidade exige isso de nós. Nós precisamos ser maduros no Senhor. Porque às vezes nós vamos precisar ser, como eu posso dizer, sermos não bons, né? Porque nós temos que ser bons o tempo todo. Mas algumas situações do nosso serviço, ou na nossa casa, no nosso dia a dia, na faculdade, nós vamos precisar deixar algumas coisas passar. Igual a Ananias. Ele poderia muito bem ter batido no pé e falado, não vou porque eu não quero, não gosto dele, ele é uma péssima pessoa, ele é isso, ele é aquilo. Só que muito pelo contrário, ele entendia que o reino do Senhor é muito maior do que ele. Assim como o reino do Senhor é muito maior do que nós. E que onde nós passamos, nós precisamos exercer esse reino do Senhor. Independente se as nossas vontades, elas vão precisar ser negadas. Se nós vamos precisar deixar de lado aquilo que nós acreditamos para viver aquilo que é a realidade do Senhor. E eu apresentei a vocês dois povos, duas pessoas. Uma pessoa firme que busca no Senhor constantemente e ela é madura. E uma pessoa que decide não ouvir as palavras do Senhor e ser rebelde. E aí você pode estar se perguntando, mas eu não busco o Senhor. Eu não busco muito não, eu levo o Senhor mais ou menos. Ou você pode estar pensando, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou rebelde. Eu não sou assim, eu não sou nenhum dos dois. Eu não me encaixei em nenhuma dessas duas pessoas. Então eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse. Porque se você não se encaixou em nenhuma dessas pessoas, é porque talvez você seja essa aqui que eu vou ler agora. Em Apocalipse 3, no versículo 14, vai falar. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E o Senhor falou isso para mim. Que se nós não somos filhos maduros, não somos filhos imaturos, se você não se encaixa em nenhuma dessas categorias, então é porque você ou eu sou morno. E eu fiquei pensando, meu Deus, misericórdia, eu não quero ser morno, porque o morno é em cima do muro. E o Senhor fala que Ele quer vomitar quem é morno. E todo mundo aqui já vomitou alguma vez na vida. E quando a gente vomita, a gente sente repulsa, a gente sente nojo, fica vindo aquele negócio toda hora assim na nossa garganta, que a gente quer colocar pra fora, a gente não quer, porque nos faz passar mal. E eu fico pensando, Senhor, misericórdia, eu não quero ser esse filho. Eu não quero ser essa filha que o Senhor olha para mim e tem vontade de me vomitar. E o Senhor estabeleceu essas três categorias para nós nos avaliarmos. E decorrer durante a semana que nós iremos pensar nisso. Senhor, qual filho eu tenho sido? Porque nós sabemos qual filho o Senhor quer que nós sejamos. Ele quer que nós sejamos filhos maduros, filhos fiéis que buscam Ele dia e noite. Aqui no versículo que eu li, vai falar que esse povo ele era totalmente rebelde. E às vezes nós começamos no pouco, e quando vai ver, nós fazemos aquela brecha e de repente nós caímos. Igual eu falei. Só que nós precisamos buscar no Senhor para nós não nos deixarmos ser levados pela rebeldia. Porque todos os dias o diabo pinta um quadro para nós cairmos na vontade dele ao invés da vontade do Senhor. E nós precisamos estar atentos e vigiar, porque às vezes é nas poucas coisas, nos mínimos detalhes. E lá para finalizar, em Deuteronômio 30.
registrar hoje contra vós, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que a tua semente possa viver, para que possas amar ao Senhor teu Deus, e para que possas obedecer a sua voz, e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida, e a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes daria. Aqui o Senhor fala que Ele apresenta a nós a bênção e a maldição. Ele coloca diante de nós a vida e a morte, e que nós precisamos escolher. E, infelizmente, acredito que seja infelizmente, o caminho da imaturidade, ela nos leva à morte. Só que ainda dá tempo de nós voltarmos e arrumarmos o nosso caminho e começarmos a agir como filhos maduros. Ainda dá tempo de nós fazermos isso. Então, que nós venhamos escolher com sabedoria, escolher a bênção e não a maldição. Escolher sermos filhos fiéis, filhos maduros, filhos que buscam ao Senhor. E que entendem que apesar daquilo que nós fazemos, o Senhor Ele nos ama. E no versículo 20, eu amei esse versículo, porque fala que possas amar ao Senhor teu Deus, e para que possas obedecer a sua voz, e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida e a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou aos teus pais, para que nós possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, que nós vamos alcançar isso no Senhor, amá-lo acima de tudo, que nós vamos alcançar esse amor por Ele, assim como Ele tem por nós, para que assim nós vamos aprender que a maturidade, ela é necessária, e que nós vamos exercer isso no nosso cotidiano, que nós devemos exercer tudo aquilo que nós aprendemos nos anos passados, porque tudo se encaixa junto com o que nós estamos aprendendo este ano, com o que nós vamos aprender no próximo e no outro, e assim por diante. E que nós devemos vir exercer com sabedoria, que nós devemos escolher com maturidade sermos filhos, que nós devemos entender isso no Senhor. Amém? Que vocês se coloquem de pé para nós orarmos. Amém? Você que está em casa, que você possa exercer a maturidade do Senhor, em nome de Jesus.